Olá a todos e todas, sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao primeiro episódio de uma série de webinars promovida pelo grupo de prática da nova Refugee Clinic, Legal Clinic, em que convidaremos a todos e todas a participarem daquilo que chamamos Asilo na Prática. No nosso primeiro episódio, que tem como título Clínicas Jurídicas e Prática Universitária, teremos então três maravilhosos convidados. Mas antes de passarmos aos nossos convidados, eu gostaria então de apresentar o nosso grupo de prática, que é composto por Ariana Paraíso, a Amélia Pinto, a Margarida Morgado, que ainda não se encontram conosco, Maria João Andrade, Maria João Reziano, Mariana Costa e Sofia Torres Pereira. e eu, Emeline de Oliveira, que sou a team leader do grupo e que hoje tenho o gosto de moderar esta sessão, que contará com a presença de Tamara Luizina Mascarenhas Varas, da Universidade de Coimbra, da Márcia Abreu, que faz parte do grupo de assessoria a migrantes e refugiados do SAJU, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e o Manuel Cartaz, da Pro Bono Portugal. Antes de mais, muitíssimo obrigada aos nossos convidados por terem aceitado o nosso convite e hoje estarem conosco a partilhar todo o seu conhecimento e experiência, e começaria exatamente por ali. Fiquem à vontade, irei colocar as questões, fiquem à vontade na ordem. Poderiam brevemente explicar e apresentar quem são, o vosso trabalho? Começaria então pela Tamara, por favor. Poderia apresentar a si e ao seu trabalho? Muito obrigada, sim, com certeza. Bom, vou falar um pouquinho em português, mas eu já perdi a prática, então acho que vou misturar espanhol e português. Bom, eu estudei na Universidade de Coimbra, eu fiz o doutorado lá, o doutoramento, que era uma combinação do SES, da FEUC e da Faculdade de Direito. Daí eu estudei as clínicas jurídicas na Argentina. Minha tese de doutoramento foi para estudar como eu, através da prática nas universidades de direito, conseguiria fazer conseguiria um impacto social, uma variante social no advogado graduado. Agora eu estou na Universidade Nacional de Catamarca, eu sou subsecretária de Relações Internacionais da universidade e também sou professora na asignatura de Prácticas Profesionales Supervisadas de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Catamarca. Bueno, la razón por la cual yo comencé a estudiar toda esta cuestión de las clínicas jurídicas era porque cuando yo estudié Derecho, siempre tuve esa necesidad de encontrar el sentido social del derecho. O sea, comencé a estudiar Derecho por una cuestión de justicia social. Y a medida que uno va avanzando en la carrera, a medida que uno cuando se gradúa y se encuentra con el ejercicio profesional, es como que se pierde un poco esa cuestión social de la abogacía. Entonces necesitaba reencontrarme o encontrar alguna herramienta que nos permita volcarnos un poco más al espíritu social de la abogacía. Y fue ahí donde me encontré con las clínicas. Y mi análisis es cómo las clínicas generan en los estudiantes un nuevo perfil social de abogado, desarrollan ciertas habilidades, destrezas en la formación profesional del estudiante de abogacía, y al mismo tiempo cómo esto refleja un impacto en la comunidad, cómo se convierte en un servicio social, un servicio público. No sé si necesitan algún dato en particular o si quieren que sigamos conversando. Então, para já está muito bem, muitíssimo obrigada. A doutora Márcia Abreu, gostaria de apresentar a si e ao seu trabalho, por favor? então, muito boa tarde. Eu gostaria primeiro de agradecer a todos, muito obrigada pelo convite. Eu sou Márcia Elisa Abreu, mais conhecida como Márcia Liz, mas Márcia Elisa Abreu. Sou advogada internacionalista e atuo como migrações desde 2010 em vários países, porque acabo tendo demandas de vários países, mas mais especificamente Portugal e Brasil. Monitoro um grupo de estudos em Direito Internacional e Migratório da Escola Superior de Advocacia da Ordem dos Advogados do Rio Grande do Sul e participo de várias entidades governamentais e não governamentais na área migratória.
Eu sou colaboradora do GAIRE, Grupo de Assessoria a Imigrantes e Refugiados, Clínica Jurídica da URGS, vinculado ao SAJU, Serviço de Assistência Jurídica da Universidade. Esse é um resumo bem resumido do meu currículo. O que me levou a trabalhar com essa matéria? Bom, eu desde pequena sempre fui uma migrante e vivi no meio de pessoas imigrantes e descendentes de imigrantes no meu estado. O que me fez conhecer as dificuldades, entender os processos e gostar muito dessa área e poder aplicá-la depois da faculdade no direito. Então, a partir da faculdade, eu passei a estudar um pouco mais sobre direito internacional. Depois de uma pausa um pouco grande na carreira, por motivos pessoais, retornei com mais foco e objetivo para trabalhar com o direito migratório e me concentrando mais com foco nessa temática. Eu acho que é isso, a princípio, para não me estender muito. Muitíssimo obrigada. Doutor Manuel Cartaz, por favor, então, gostaria de apresentar a si e a Pro Bono Portugal. Olá a todos. Antes de mais, também gostaria de agradecer o convite. Acho que estas iniciativas têm sempre todo o seu mérito na partilha de experiências, mas sempre na promoção deste nosso objetivo, que é a defesa dos direitos humanos, que é, pelo menos para mim, o mais importante e como vou trabalhar onde estou agora. Também, assim, para resumir muito aquilo que tenho feito, eu estudei Direito, fiz a minha licenciatura na Universidade Católica Portuguesa, no Porto, e durante a minha licenciatura comecei já a ter o primeiro contacto com missões humanitárias, sendo que parti para Moçambique já nessa altura para ajudar uma missão de padres jesuítas na região norte de Moçambique, perto do Malawi. Posteriormente fui para a Grécia, para o campo de Karatepe, campo de refugiados, onde também trabalhei nesse campo de refugiados através da PAR, que é a Plataforma de Apoio aos Refugiados. Posto isto, fui claramente fomentando o meu interesse por esta área e pela defesa dos direitos humanos, sendo que acabei por tirar uma mestrado em Direito Internacional e da União Europeia, e a minha tese de mestrado foi precisamente sobre o reconhecimento legal dos refugiados climáticos. Mais tarde, abracei este projeto da Pro Bono Portugal, que essencialmente é uma clínica jurídica que conta com a participação de alunos, mas também de advogados voluntários e que ajuda pessoas que não têm a possibilidade para ter advogados, que não têm dinheiro para ter advogados. E nesta lógica trabalhamos com sociedades de advogados e com faculdades de Direito. Muitíssimo obrigada. E a partir daí já é interessante fazer uma pequena, vamos dizer, comparação. Nós da Universidade Nova, mais especificamente da Nova Refugee Clinic, que estamos sediados como Legal Clinic na Faculdade de Direito. Nós também trabalhamos com estudantes, mas ainda não chegamos à fase de trabalhar com advogados voluntários. Nosso trabalho tem sido mais voltado à parte do ensino, ou seja, como ensinar a partir do método Learning by Doing estudantes de como dar respostas a questões ligadas ao asilo, principalmente nós do grupo de prática, mas através da investigação, a migração como seu todo. E é muito interessante essas várias formas de se ver a prática jurídica e algo que eu disse no início, pelo menos entre nós, que nos chamávamos pelo primeiro nome, depois, pelo costume, acabei acrescentar o doutor. Para quem estiver a assistir, para não achar estranho, eu vou chamar todos pelo primeiro nome, que assim voltamos a uma dinâmica de maior proximidade. E a Tamara dizia logo no início essa ideia de trazer e aproximar a questão da justiça social ao direito. E ligando a isso, a primeira pergunta ou a segunda pergunta que gostaria de colocar seria: quais são as dificuldades efetivas de
levar a estudantes de direito, no âmbito das clínicas jurídicas ou de serviços aproximados às clínicas jurídicas, a ideia e talvez a própria efetivação da justiça social? Quais são as eventuais dificuldades que no vosso trabalho e na vossa investigação encontraram relativamente a isso? Voltaria então para a Tamara. Muito obrigada. Bom, la dificultad que yo encontré es que siempre voluntad hay, ganas de participar hay. Los estudiantes tienen ganas, están incluso están ansiosos de participar en ese tipo de casos. La dificultad que yo mayormente encuentro, por ejemplo, acá en Argentina, es una dificultad incluso técnica. La forma en las cuales se abordan, para abordar esos casos, es difícil. Se trata, por ejemplo, de litigios estratégicos, son litigios colectivos. Entonces, trabajarlos son casos muy complejos que llevan muchísimos años de trabajo. Y por ahí no son los tiempos del estudiante. El estudiante tiene por ahí un año de trabajo con nosotros, o a veces un semestre, o un poco más si se quiere quedar, que no son los tiempos del litigio, o a veces los plazos procesales también. Pero voluntad de aprender la cuestión social encontré mucho. Muito obrigada, doutora Márcia Abreu. Voltei ao doutora Ossos do Ofício, desculpa. A sua experiência, por favor. Ai, tranquilo. Eu acredito que a maior dificuldade que as clínicas jurídicas, pelo menos aqui no Brasil, encontram é a falta de uniformidade legislativa. O que acontece? Nós temos aqui uma legislação de imigração e portarias que saem frequentemente, quase que mês a mês ou meses a meses, modificando às vezes essa legislação. E isso faz com que nos traga muito problema. Temos que estar constantemente nos atualizando, constantemente buscando o que é correto fazer, o que é certo fazer, como fazer. E a regularização migratória ainda é um problema bastante sério no Brasil. A falta de informação, a falta de aprendizado dos próprios governantes, do próprio poder público, acaba que nós, como clínica, como GAIRE, né, acabamos fazendo essa formação, muitas vezes interpretando a lei e ensinando até mesmo aqueles que elaboraram todo o processo. E isso, então, causa muitos conflitos, é um processo meio contrário, né, de atuação. Quando não, temos que entrar com processos que poderiam ter sido resolvidos de forma administrativa, mas precisamos entrar com processos judiciais para que essas demandas sejam resolvidas. Então, a nossa dificuldade, eu acho que maior encontrada aqui é a regularização migratória, é o combate ao racismo, à xenofobia e a todas as formas de violações de direitos humanos que a gente tem encontrado, principalmente agora, nesses 2 últimos anos de pandemia, que nós tivemos várias violações, várias decisões, várias portarias que saíram, inclusive não permitindo que as pessoas, que os migrantes pedissem e solicitassem refúgio no Brasil, proibindo a entrada de venezuelanos no país por via terrestre. Então, várias outras questões de violações e que nós, muitas vezes, ficamos quase que num limbo junto com o migrante, porque não conseguimos às vezes, solucionar isso de uma forma administrativa e precisamos dessa forma judicial, o que é demorada, muitas vezes cara, se não é cara para o migrante, é cara para o Estado, é cara para o poder, e a espera, né? Essas pessoas elas poderiam ter as suas situações resolvidas em questões de semanas e precisam, às vezes, de
meses ou anos para se resolver um litígio. Muito obrigada. E agora, partindo do Brasil em direção a Portugal, Manuel Cartaz, por favor. Bem, eu consigo dar aqui um bocadinho o testemunho da nossa experiência na Pro Bono e quais é que são as dificuldades que nós enfrentamos enquanto Pro Bono e associação, portanto, clínica jurídica com estudantes. Ora bem, temos várias dificuldades, como é que para começar? Não é fácil, nunca é fácil, porque sendo que o nosso objetivo aqui é promover o sentido de responsabilidade social, não só em estudantes, mas também em advogados, nunca é fácil desenvolver uma associação destas. Primeiro porque uma clínica em que estudantes participem e levem a cabo o seu trabalho, essencialmente, a dificuldade do seu reconhecimento é sempre maior, não é? Uma coisa é uma clínica ou uma organização constituída essencialmente por profissionais com longo percurso, e isso dá sempre um reconhecimento, uma facilidade de comunicação muito maior. Outra coisa são estudantes, portanto, logo desde aí é um problema. Outro problema, diria também, é a questão, portanto, sendo que a nossa equipa é fundada essencialmente por estudantes, portanto, temos cerca de 10 estudantes a trabalhar na própria associação, estabeleceu contacto com os beneficiários e com os advogados e com as sociedades, há sempre uma certa rotatividade que vai sempre acompanhar, portanto, o percurso académico dos estudantes. E isto, claro, que também vai sempre depender da disponibilidade dos próprios estudantes, que no fundo acabam por ser voluntários. E, portanto, como não são trabalhos remunerados, não há esse vínculo também obrigatório que os prenda a esta questão. Obviamente que há sempre o interesse, como a Tamara estava a dizer, há sempre o interesse e há sempre uma predisposição a estas pessoas a trabalhar nestas áreas, que as levam, portanto, a ingressar na Pro Bono Portugal, mas obviamente que há sempre uma dificuldade em acompanhar o processo, seja pelos estudos, seja por outras razões que os compelem a não poder acompanhar o trabalho. Depois também há a dificuldade técnica, às vezes, ou seja, sendo que, obviamente, que o trabalho dos estudantes não é estarem versados acerca dos assuntos, porque esse trabalho é precisamente para os advogados, mas é acompanhar os advogados no trabalho. Às vezes muitos dos alunos sentem a dificuldade de acompanhar tanto todo o processo, seja nas reuniões com os advogados, seja contactar os beneficiários, porque lá está, o trabalho de advogado é complicado. E eu acho que é precisamente aqui que os alunos têm o primeiro contacto real, e isto também é um dos benefícios da própria Pro Bono, é o facto dos alunos terem o primeiro contacto real e como é que o trabalho de advogado funciona, não é? Portanto, o trabalho de advogado não é só a pesquisa jurídica, mas também é o contacto com o cliente, que é muito complicado, não é? E, portanto, isto também é esse um dos nossos objetivos, é trazer os alunos a esta realidade. E pronto, depois eu acho que estas são as nossas essenciais dificuldades, portanto, nossos obstáculos principais são estes. Obviamente que depois há sempre outras dificuldades acrescidas à própria associação, seja por questões de financiamento, questões de apoio estadual, que também não existe muito cá em Portugal, e quando eu diria muito é quase nenhum mesmo, e portanto nesse sentido nós dependemos em larga escala do apoio dos nossos parceiros, que são as sociedades de advogados. Mas quando não existe essa possibilidade, estamos sempre um bocadinho aqui à mercê do apoio que todas as associações dão sempre, não é? Essencialmente é isto. Muitíssimo obrigada. E é muito interessante aqui, permitam-me novamente a fazer esse paralelo com a nossa clínica jurídica, porque efetivamente o que o Manuel acabou de mencionar é o que nós também encontramos na nossa experiência. Por mais que haja boa vontade dos estudantes, e existem muito aqui, encontram várias meninas que estão dedicadas, e quando falo dedicadas, é mesmo, às vezes, horas a estudar e a tentar perceber qual resposta poderíamos dar para os pedidos que nos chegam, mas, por outro lado, há
e efetivamente, principalmente do nosso lado, a questão do percurso acadêmico, que sendo uma universidade temos de valorizá-lo, e chegam exames, chegam outras questões que se sobrepõem, ou então o próprio ciclo de estudo que termina e as pessoas seguem, como é o normal, a outros desafios, e essa rotatividade em que temos sempre de estar a formar pessoas e para que o trabalho possa continuar. E é engraçado porque também ligando com algo que o Manuel mencionava, a questão, por vezes, da própria insegurança, às vezes é a primeira vez que estão a ver essas questões e por um lado, no início vejo um bocado de dificuldade, mas admito que também tenho algum gozo de perceber depois de um semestre, ou mesmo depois já delas terem a possibilidade de analisar e ver casos que se repetem, já alguma segurança, as respostas que já lhe saem mais facilmente, e isso admito que dá-me algum gozo. Mas com relação à nossa equipa, que hoje nós temos, além de mim, mais 7 membros, efetivamente não temos ninguém do início. A nossa clínica começou em março de 2020, não temos ninguém. Temos apenas a Ariana, que já é do segundo grupo, mas exatamente com relação a essa rotatividade, agora que vamos completar 2 anos, nós não temos ninguém do primeiro grupo. E é engraçado também perceber nesse âmbito, como disse, nós estamos limitados, nós damos as informações mais gerais e depois fazemos exatamente o encaminhamento para as associações, para os órgãos públicos que podem dar resposta e principalmente também ajudamos no preenchimento dos formulários do pedido do direito de acesso ao direito aos tribunais, portanto, o advogado oficioso, para quem for do Brasil, é algo muito parecido com o advogado dativo do Brasil, portanto, esta figura que fica entre o advogado dativo e o defensor público, portanto, é uma figura mista, digamos, que existe em Portugal. E, efetivamente, nós não chegamos, os nossos alunos não chegam tão longe no procedimento e mesmo não acompanha esse início do processo, portanto, também é engraçado essas diferenças. E, do outro lado, óbvio, nós temos aqui o apoio da universidade, que nos permite ter, vamos dizer, essa parte mais técnica, principalmente da faculdade, mas algo já ligando com o que também mencionava o Manuel, a questão das parcerias. E desse ponto, ele já disse que as parcerias, no caso da Pro Bono, está muito ligada aos escritórios de advogados. No nosso caso, as nossas parcerias estão mais ligadas com associações, principalmente associações de migrantes e de refugiados, e desse ponto de vista eu vos perguntaria, acham que há mais espaço para parcerias, sejam parcerias públicas, sejam parcerias privadas ou vamos dizer, o âmbito de trabalho, direitos humanos, migrações, é mais limitado e não há tanto espaço para as parcerias? E se existir esse espaço, como elas talvez pudessem se efetivar, obviamente, tomando como ponto de referência o vosso próprio trabalho? Eu voltaria então para a Tamara, que estudou de forma geral as clínicas jurídicas, e por isso eu perguntaria o que acha, o que encontrou na sua investigação sobre essas relações universidades e as parcerias público-privadas. Perdón. En mi investigación yo encontré bastante vínculo entre lo que es, siempre estudié las clínicas dentro de las universidades y su vínculo con el exterior. Las clínicas generalmente, la mayoría en las que yo estudié, ellos recibían las consultas de las personas de la comunidad, porque eran clínicas que ya eran conocidas. No necesitaban de otra organización o de otra asociación para vincularse, sino que las propias personas ya venían a las clínicas. En el caso, por ejemplo, de nuestra clínica, de acá de la Facultad de Derecho, todavía es una clínica nueva, entonces sí tenemos estas parcerías, digamos, estos vínculos con otras asociaciones, como por ejemplo el Centro de Acceso a la Justicia, que es un organismo público que depende del Ministerio de Justicia de la Nación de Argentina. Entonces, a través de esos vínculos sí encontramos, o incluso a través del Colegio de Abogados, también conseguimos hacer esas tipos de vinculaciones. Pero en la mayoría de los casos que estudié, por ejemplo, las clínicas de Buenos Aires, las clínicas de Santa Fe, las clínicas de Córdoba,
no se vinculaban mucho con asociaciones, sino que directamente atendían a las personas que recurrían a esas clínicas. Pero eventualmente, si las solicitaban, se podían contactar con algunas asociaciones que los estuvieran necesitando. Muito obrigada. Então, da Argentina ao Brasil, Márcia. Bom, temos aqui bastante apoio, sim. Possuímos uma rede de instituições, de profissionais, de organizações governamentais e não governamentais, sociedade civil, de grande alcance, que acolhem, auxiliam bastante, apoiam toda uma rede, né? Eu aqui, quando cheguei em 2013, eu confesso que não havia muito essa rede tão grande quanto há agora. Ela se fortaleceu muito, e isso se deu muito pelo fato de os próprios estudantes das clínicas buscarem ou fazerem uma migração interna no Brasil, irem para outra faculdade fazer um mestrado, ou irem para outra faculdade fazer um doutorado e continuarem em outra clínica, em outro estado, e isso começou a haver essa troca muito grande de parcerias, né? Hoje nós temos de norte a sul do Brasil uma rede muito intensa, então quando precisamos de qualquer coisa para resolver em outro estado, nós acionamos a clínica de outro estado e temos lá esse aporte, né? Essa parceria. E eu acho que várias questões, também informações que a gente fez em outros estados, artigos publicados, professores que acabaram dando aula em outras universidades que também levaram esse nosso trabalho para conhecimento de outros lugares, né? E eu acho que uma das coisas que hoje em dia faz muito sentido, e que eu posso dizer assim que antigamente isso não existia, é a própria rede de internet, né? As próprias redes sociais hoje em dia. Hoje em dia a gente consegue fazer uma rede muito grande de apoio em todo mundo, porque tu consegue acionar e acessar através das redes sociais pessoas que trabalham na mesma temática que tu, ou que estejam com problemas semelhantes, e buscar esse apoio e essa ajuda. Então, eu acho que sim, né? Temos tido bastante apoio da sociedade civil e das parcerias, e isso é bastante importante. O GAIRE, assim como uma clínica jurídica, ele formou também vários outros GAIRES em outras universidades do Brasil. Ele foi um primeiro, assim, uma primeira clínica no Rio Grande do Sul, e logo em seguida também se formou em Santa Catarina, já existia São Paulo, Rio de Janeiro. Então, isso foi aumentando esse trabalho, né? E eu acho que é mais ou menos isso, por enquanto. O que vocês estavam falando antes também, sobre a questão dos estudantes, existe essa mobilidade muito grande dos estudantes, mas o que é mais interessante, assim, e que eu noto desde o momento que eu aqui cheguei e comecei a trabalhar com o GAIRE, é o apego, é o amor que as pessoas pegam por essa temática, assim, é muito grande, as pessoas elas se envolvem de uma maneira, os estudantes se envolvem de uma maneira que acabam fazendo um mestrado e seguindo na área de migrações, um doutorado, um pós-doc, e seguem atuando firmemente e fortemente nessa temática. E isso é muito bom. Eles entram muitas vezes sem saber quase nada, simplesmente por um interesse que ainda é de desconhecimento da área, mas a partir de então, a partir de participarem dessa clínica jurídica, eles levam para a vida esse conhecimento, e eu acho que isso é bem importante.
Muito obrigada. Eu estou aqui a cruzar os dedos à espera que as minhas meninas também, eu normalmente eu chamo de minhas meninas, porque gosto muito delas mesmo como família, também consigam e queiram levar para frente o conhecimento e a experiência que tiveram na clínica, portanto, obrigada pela partilha. E, vou então a ao Manuel. Eu sei que já me falou um bocado da questão das parcerias, mas não sei se, quer elaborar mais também sobre essa questão? Sim, sim. Pronto, eu referi efetivamente que nós recebemos muito apoio por parte das sociedades de advogados que, pronto, que sustentam aqui a nossa sobrevivência e sendo que temos cerca de 7 sociedades de advogados que nos apoiam, o que é ótimo, e pronto, e através delas também recebemos advogados voluntários que apoiam nos casos, como é óbvio. Mas também temos parcerias com faculdades de Direito, como referi, porque é através das faculdades de Direito que recebemos os alunos que são voluntários, não só no próprio núcleo duro, para o desenvolvimento da própria associação, mas também para acompanhar os casos. E com instituições. Nós, desde 2014 até hoje, que é portanto, a data de existência da Pro Bono Portugal, já apoiámos cerca de 130 instituições e associações, sendo que temos parceria com algumas instituições através das quais recebemos beneficiários e às quais enviamos beneficiários para efetuarem a avaliação da carência económica para que depois possam enviar para nós. Que é desta forma que nós efetivamente conseguimos perceber se a pessoa precisa de ajuda ou não. Nós, como não dispomos de assistentes sociais que possam fazer essa avaliação, dependemos dos nossos parceiros, das instituições, para fazer essa avaliação. Nós trabalhamos aqui neste triângulo, não é? Que são advogados, alunos e faculdades, portanto, e instituições. E a Pro Bono funciona efetivamente como uma clearing house, é este termo que faz, portanto, a conexão entre estes vetores. Se há abertura para mais parcerias, como eu indiquei, é difícil, lá está, por aquelas razões que eu especifiquei, mas não é impossível. Eu acho que arranjar parcerias, quer na área das sociedades de advogados, e até diria mais nesta área, quer em termos de apoios financeiros, apoios estruturais, é complicado, é difícil, mas não é impossível. Eu acho que isto requer sempre muito esforço por parte das equipas, requer sempre muita criatividade, porque quando se apresenta uma proposta de parceria, neste caso a uma sociedade de advogados, para que nos apoiem a vários níveis, é sempre preciso demonstrar o que é que nós trazemos de bom, o que é que nós trazemos de benéfico para essa sociedade e para os advogados que vão criar uma parceria connosco. E isso nem sempre é fácil, porque muitas sociedades já efetuam, portanto, o apoio em trabalho pro bono a associações por conta própria, e no nosso caso nós temos sempre de demonstrar que nós profissionalizamos essa ajuda. Nós somos um canal que profissionaliza essa ajuda. Mas sim, eu acho que eu também tenho aqui uma visão mais positiva relativamente a estas questões, porque eu acredito muito na boa vontade da sociedade civil e dos governos, ainda que nem sempre seja óbvio. Eu quero acreditar que existe este apoio. É difícil, mais uma vez, é difícil, mas eu acho que com esforço e com persistência, às vezes não é no primeiro ano, às vezes não é no segundo ano, às vezes no terceiro ano, isto já nos aconteceu a nós, que é fazer a proposta a uma sociedade um ano, não, segundo ano também não, o terceiro ano lá cedem, e eu acho que a persistência vale sempre a pena, não é? Concordo, não poderia deixar de concordar mais. Eu acho que no fim, do dia temos que ser positivos e também, acho que acreditar no nosso próprio trabalho, porque, acho que nos 4 exemplos que se encontram cá, nós há as boas práticas, e são boas práticas que podem ser repetidas, por IPSS, por universidades e pelos próprios escritórios, portanto eu acho que esse dever social acaba por ser cumprido e, no âmbito mesmo das justificativas dessas eventuais parcerias, a ideia de que faz parte dos objetivos do desenvolvimento sustentável exatamente criar
esse reconhecimento e a volta da fiabilidade, da confiança nas instituições, e eu acredito aqui que esses 4 exemplos de clínicas, sejam elas na sociedade civil diretamente ou integradas na universidade, são bons exemplos do cumprimento e do apoio ao cumprimento, aos objetivos do desenvolvimento sustentável, e também não deixam de ser uma forma de apoiar a responsabilidade social, não apenas das universidades, mas das instituições público-privadas ou internacionais de qualquer forma. E é muito engraçado porque a Márcia mencionava a questão de a sua clínica ter sido, vamos dizer, um exemplo que depois foi seguido por outras universidades, também pela mobilidade interna dos próprios estudantes. Nós, pelo menos naquilo que se encontra no meu conhecimento, nós fomos a primeira faculdade a aplicar o método clínico aqui em Portugal, e fazendo quase uma partilha convosco, para mim foi muito interessante. Eu fiz a licenciatura no Brasil, e no Brasil já era habituada a ter, não eram clínicas que se chamavam, mas eram os gabinetes de prática jurídica, em que era normal, na universidade, antes mesmo de terminar a licenciatura, os alunos já terem essa proximidade com a prática jurídica. Não necessariamente indo ao tribunal, mas percebendo como se forma e criando, vamos dizer, aquela mentalidade e lógica jurídica. E é engraçado que depois de alguns anos eu vejo isso crescer em Portugal, e para mim é um motivo de felicidade. E principalmente não está fechada nas universidades. Aqui a Pro Bono faz essa ligação de uma forma excelente, muitos parabéns por isso também, e acho que seja importante. Mas eu não sou a única que represento o grupo de prática, portanto, a Nova Refugee Clinic tem membros e membros muitíssimos talentosos, por isso acredito que a nossa equipa também tem questões, e por isso passaria também agora a fala aos membros da nossa equipa. Muito boa tarde, o meu nome é Amélia, peço desde já desculpa pelo meu atraso, me pude apresentar antes. A minha pergunta era mais direcionada para a doutora Márcia e para a doutora Tamara, tendo em conta que se relaciona com a prática das clínicas jurídicas. Eu queria vos perguntar se, segundo a vossa experiência, acreditam que as clínicas jurídicas e as suas práticas podem ser uma forma eficaz de combater a literacia jurídica. Ou seja, se ao facilitar este acesso ao aconselhamento jurídico e a divulgação do nosso trabalho, se as pessoas que recorrem aos nossos serviços, e não só, as que ouvem falar do que nós fazemos aqui, se ficam mais aptas e capazes para gerir a informação jurídica e legal no futuro. Porque acho que isto é um problema que é geral no direito, não é? A literacia jurídica, e muito particular quanto ao direito de asilo, não é? Queria saber se, segundo a vossa experiência, se acham que isso é um dos efeitos do nosso trabalho aqui. Então, posso falar primeiro, então. Sim, eu acho que sim. Nós aqui temos as clínicas jurídicas que trazem a questão da prática, né? Mas isso geralmente fica muito ligado à questão da literacia. Como que vocês chamam? Literacia jurídica. Literacia jurídica, é uma palavra nova que eu estou aprendendo. Dentro do próprio grupo, nós fazemos reuniões, essas reuniões estão ali os advogados, os profissionais e os estudantes, e pegamos cada caso e estudamos esse caso, desde da parte dele, das leis, das interpretações, até a solução do caso. Então, eu acho que nós fazemos uma abrangência muito grande, um estudo muito grande de atendimento de cada pessoa, né? Cada pessoa ela é atendida, depois ela vai, enfim, ela vai embora, e nós nos reunimos. Nessa reunião, a gente faz esse estudo. E não só
pesquisas, o estudo. Eu acho que por isso que há essa integração, sabe, entre a parte acadêmica, né, e a parte prática. E isso eu acho que é bem importante. E é o estudo, né? Eu acho que é o estudo. Muito obrigada. En mi caso yo no escuché muy bien la pregunta porque justo tuve que cambiar de dispositivo por una cuestión de batería, así que no sé si me la puedes repetir, por favor. Sim, sim, claro. A minha pergunta foca-se na questão da literacia jurídica. Se, segundo a sua experiência na clínica jurídica, se acha que a nossa atividade é uma forma eficaz de combater a literacia jurídica, se ao facilitarmos o acesso ao aconselhamento jurídico e à divulgação do nosso trabalho, se estamos a dar ferramentas para que no futuro estas pessoas e outras que ouvem falar do nosso trabalho, se têm essas ferramentas para conseguir gerir informação legal e jurídica no futuro. Sí, con certeza. Yo creo que también el estudio, por ejemplo, literacia, me parece que hablamos de jurisprudencia, que es cuando estudiamos, nosotros en la clínica también tenemos una metodología donde hacemos análisis de casos, trabajamos cada caso en particular, analizamos las normas jurídicas, la jurisprudencia, y con eso tratamos de hacer un proceso de alfabetización jurídica para también dirigirlo a la comunidad y que esto se vaya replicando. Así que me parece que sí, seguramente es una forma también de acceso a la justicia y el derecho. Muito obrigada. De nada. Eu aproveito, então, também para perguntar se o Manuel tem alguma opinião a respeito, se gostaria de acrescentar algo à pergunta que foi colocada pela Amélia. Sim, se eu acho, no nosso caso, sim, completamente. Ou seja, aliás, esse é um dos nossos objetivos, é promover a literacia jurídica. Porque efetivamente sentimos que as pessoas que nos chegam, os beneficiários que nos chegam, encontram-se completamente às escuras quanto à questão de entender simples documentos jurídicos, notificações do tribunal, ou seja, muitas das pessoas que vêm ter connosco nem sequer sabem o que é suposto fazerem com certos documentos e os pedidos que nos chegam muitas vezes nem sequer requerem tentar uma ação em tribunal, mas é simplesmente perceber o que é que certos documentos significam, ou seja, são coisas muito simples. E nesse sentido, nós claramente que tentamos fazer isso, tentamos sempre promover a literacia jurídica, seja no acesso, portanto, seja na promoção do acesso à justiça, ao colocar advogados e alunos a acompanhar os beneficiários, que isso acaba sempre por promover a literacia jurídica, porque estão a trazer as pessoas para o mundo do direito de uma forma mais prática e mais simples, não é? E os alunos também têm esse papel de, inicialmente, ao estarem em contacto com os beneficiários, e darem-lhes essas ferramentas e tentarem perceber qual é que é a situação do beneficiário, para também ser melhor o apoio, não é? Para ser um apoio mais eficaz, mas também através dos projetos que nós desenvolvemos ao longo do ano. Nós procuramos sempre desenvolver projetos na área da ação social e da promoção da literacia jurídica, seja a criação de workshops com associações, seja a criação de workshops para beneficiários, juntamente sempre com advogados, claramente, e com alunos de direito, sensibilização, ações de sensibilização, os alunos, portanto os voluntários que trabalham connosco, que também escrevem artigos para o nosso blog, para que versam acerca de várias temáticas do direito, portanto tudo isso são ferramentas para a promoção da literacia jurídica, sim. Muito obrigada, muito obrigada. Agora eu acho que a Ariana tem alguma questão a colocar. Olá outra vez. Antes de direcionar a minha pergunta, queria só agradecer aos três pelas partilhas até agora. A minha pergunta é para a doutora Tamara. E sendo certo que sabemos quais é que são os benefícios das clínicas jurídicas, tanto para os estudantes como para as faculdades, a minha pergunta seria: qual é que é ou qual é que poderá ser o papel das clínicas jurídicas também no fortalecimento e na consolidação do direito dos cidadãos de acesso ao direito e à justiça?
Bueno, yo estoy convencida de que las clínicas colaboran definitivamente en ese proceso de empoderamiento, por así decirlo, también de los ciudadanos, porque cuando uno accede a las clínicas, o es el objetivo por lo menos que tenemos en las clínicas, que por ahí al inicio no sucede, cuando uno llega a las clínicas, llega, como decía Manuel, sin entender muy bien lo que pasa con el derecho, sin entender un documento, pero sale. Nuestra idea no es solamente resolverle, bueno, este documento significa tal cosa, vaya a tal lugar, sino que enseñar el procedimiento. Este documento sirve para esto, pasa en estas situaciones, tiene estas opciones. Y la idea es que esa persona pueda replicar luego con sus vecinos, con sus amigos, con sus compañeros, pueda replicar también este conocimiento. Entonces, indefectiblemente eso genera un proceso de empoderamiento en la persona donde comienza a conocer sus derechos y comienza a conocer cómo ejecutarlos, y eso permite consolidar el acceso al derecho y a la justicia. Obrigada. De nada. Eu acho que temos uma próxima questão. Exato, Maria João Andrade. Obrigada, então. Primeiro de tudo, muito obrigada a todos pelas partilhas até agora também, e boa tarde. E a minha pergunta é para o Manuel Cartacho, e a minha questão prende-se também com o acesso dos cidadãos à pro bono, neste caso, ou mesmo nas demais clínicas jurídicas em Portugal, e a questão é se os cidadãos ou as próprias associações que fazem o intermediário, se ainda se sente que há alguma reticência, tendo em conta que somos clínicas cujos participantes são maioritariamente estudantes, se ainda existe algum tipo de reticência em pedir ajuda, ou por outro lado, se já existe uma grande procura e poucos recursos para aclimatar, e de qualquer das maneiras, quais é que seriam as suas soluções, tanto para a reticência ou para a demasiada procura, digamos. Obrigada. Ora bem, reticência, eu acho que não. Não temos nenhuma reticência. Muitas das pessoas que vêm ter connosco acho que não entendem muito bem que estudantes de direito, ou seja, confundem um bocadinho aqui o papel do estudante de direito com o advogado. Acham que os estudantes de direito são advogados e, portanto, acabam por encarar o papel do estudante de direito e abordam os estudantes com muita deferência e tratam por doutores. Portanto, há sempre acabam por achar que os próprios estudantes vão resolver muitos dos seus problemas, coisa que nem sempre acontece. E atenção, temos de perceber que são pessoas que efetivamente em muitos casos estão desesperadas por ajuda, e ao estarem desesperadas por ajuda, eu acho que para elas é um bocadinho indiferente, desde que a pessoa em questão ou a associação em questão lhes apresente uma solução. Eu acho que para elas é o importante. E nesse sentido eu diria que até é mais procura que nós temos do que propriamente resistência. E a única resistência que existe é mesmo pessoas que não conhecem a nossa associação. Eu diria que é mais isto. Como nós sabemos, o acesso à justiça em Portugal não sempre funciona da forma como deveria funcionar, não é? Portanto, existe um grande número de pedidos para o patrocínio judiciário, sendo que muitos deles não são atendidos, e a pro bono surge precisamente como uma missão de complementar essa ajuda, não como substituir, mas como complementar, porque nós, na maioria dos casos, recebemos pessoas que não preenchem os critérios de patrocínio judiciário, porque, portanto, os critérios, como são tão apertados, portanto, há muitas pessoas que não caem dentro dessa consideração, e essas pessoas são aquelas que vêm ter connosco na sua maioria. E é por isso que nós cada vez mais dizemos que o acesso à justiça em Portugal está um caminho mau, visto que é uma justiça que das duas uma é para pessoas muito ricas ou para pessoas muito pobres, e nós portanto, o nosso objetivo aqui é também combater essa questão. E, portanto, sim, eu digo, na altura da pandemia nós tivemos um incremento de pedidos muito grande, pessoas que vieram ter connosco, especialmente com questões relacionadas com dívidas, muitas pessoas que se endividaram na altura da pandemia, mas também muitas pessoas com problemas na área de direito da família, tudo que seja divórcios, responsabilidades parentais. Tivemos muitos casos de responsabilidades parentais, violências domésticas, e, portanto, nesse sentido, sim, temos vindo a receber cada vez mais pedidos. Obrigada. Boa tarde a todos. Antes de mais, gostaria de agradecer a presença de todos os presentes e principalmente aqueles que compõem então o nosso painel. Hoje a minha pergunta é direcionada para a Márcia.
Então, como é que surgiu a ideia de, para além de um apoio jurídico a imigrantes e refugiados e solicitantes de asilo, um apoio psicossocial? Eu vi no vosso website que vocês também fazem esse apoio. Eu queria perceber como é que todo o processo se realiza e aproveito já para parabenizar toda a iniciativa. Muito obrigada. Então, eu vou explicar um pouquinho como é que funciona a clínica jurídica, o SAJU e o GAIRE. O GAIRE, ele integra o SAJU, que é o Serviço Jurídico da URGS, da universidade. A URGS, ela concede para nós, a universidade, ela nos concede um espaço para que a gente possa fazer os atendimentos e o material necessário para isso. É a única coisa que a gente recebe da universidade é esse apoio. Ela tem um protagonismo totalmente estudantil, mas com a orientação dos profissionais. Os grupos do SAJU são vários. Então, o SAJU possui grupos na área de direito de família, na área previdenciária, na área penal, na área civil, trabalhista, enfim, quase todas as áreas do direito estão englobadas ali nos atendimentos. Mas cada grupo desses atua em uma temática diferente. O SAJU, ele existe desde 1950, ou seja, ele foi fundado em 1950 na universidade, por estudantes do 4º e do 5º ano do curso de Direito. Então, muita coisa mudou desde 1950 até hoje, mas o foco ainda é o de atender pessoas hipossuficientes, ou seja, pessoas que não têm condições de acesso pago, né? Então, em situação de vulnerabilidade, ou pessoas hipossuficientes brasileiros ou não. E em 2007, foi criado o GAIRE, também por um grupo de estudantes, porque eles entenderam, né, que havia a necessidade de haver um grupo específico para atender os migrantes e refugiados, uma vez que se tratava de uma população, entre aspas, diferenciada nas suas necessidades, né? Porque precisava ali trabalhar mais o direito internacional em diversos idiomas e havia a necessidade de ter um atendimento diferenciado a essa população. Então, foi criado ali o GAIRE. Então, o GAIRE, desde 2007, ele tem a atuação, ele foi crescendo, ele começou muito pequeno, com pouquíssimos atendimentos. Hoje em dia, é bastante grande a demanda, tanto que antigamente as pessoas chegavam e já eram atendidas, hoje em dia não, precisa de horário marcado, são atendimentos via WhatsApp, são atendimentos via rede social, são várias formas de atendimento que o GAIRE já implantou. O trabalho é totalmente voluntário, mas existem bolsas de estudos que a universidade concede, né, para alguns, pelo menos 2 bolsas por semestre ou 3 bolsas por semestre. Em 2000 não sei se estou bem certa, mas eu acho que 2015 eu estava mais ativamente no GAIRE na época e nós participamos de um edital, também recebemos um valor muito grande para projetos, então lançamos um livro, inclusive do GAIRE, Múltiplos Olhares, e com vários textos, então, de integração aos migrantes, e entre cada artigo que foi feito pelos integrantes do GAIRE, pelos estudantes e pelos profissionais, há mensagens e escritas de imigrantes que foram atendidos por nós. Então, esse livro foi elaborado, na época, a partir desse edital. Eu acho que fica uma ideia, assim, que é bastante válida, né, para outras clínicas jurídicas que queiram também fazer esse... Hoje em dia, com o e-book é tudo mais fácil, né? Nós fizemos isso ainda de forma impressa. E então, existe todo esse trabalho que é feito ali no GAIRE. Bom,
feito isso, né? Tu me perguntaste o apoio social. A necessidade do apoio social, ela se fez premente no momento que os estudantes começaram a fazer os atendimentos, porque nem sempre as pessoas, os imigrantes que chegavam, os refugiados que chegavam lá, eles precisavam de um atendimento jurídico. Muitas vezes eu mesma atendi pessoas que precisavam de um dentista, precisavam de uma pessoa que as ouvisse, um psicólogo, precisava de um assistente social que o ajudasse, às vezes, a preencher, a fazer um currículo, ou a preencher, ou a achar algum lugar para que ele pudesse ficar. Então, a necessidade desse apoio psicossocial, a necessidade desse apoio de outras áreas que não o direito, elas foram essenciais no GAIRE. Então, hoje em dia, nós temos muitos profissionais de outras áreas atuando junto dentro do GAIRE, área de comunicação, área de letras, área de psicologia, enfim, diversas outras áreas que atuam, relações internacionais, que atuam ali junto conosco, junto com os advogados, junto com os estudantes de direito, para justamente dar esse aporte completo ao migrante e ao refugiado. Muito obrigada. Olá, boa tarde. Se calhar passo à minha pergunta. Muito obrigada a todos, desde já, pela vossa participação no nosso webinar. E a minha pergunta é dirigida à Tamara. Nós até agora, ao longo da nossa conversa, fomos percebendo que as clínicas jurídicas têm realmente muitos benefícios, quer para os estudantes que aprendem fazendo, não é? Têm um contacto com o mundo real, com o mundo prático, e também para as pessoas que procuram o aconselhamento jurídico, mas fica menos óbvio, diria eu, quais são as vantagens para as pessoas que, como a Emeline, no nosso caso, da nossa clínica jurídica e do nosso grupo de prática, orientam os alunos, porque parece que as vantagens para estudantes e para pessoas que realmente procuram o nosso aconselhamento são óbvias, mas então e o que é que poderá realmente incentivar as pessoas que orientam os alunos e que têm muito trabalho? Que benefícios é que essas pessoas tiram da prática através das clínicas jurídicas? Obrigada. Obrigada, obrigada por la pregunta. Bueno, uno de los principales beneficios es que el proceso de aprendizaje para mí es un proceso de constantemente de vinculación entre el estudiante y el profesor. Es un proceso que va y vuelve, se construye el aprendizaje. Entonces, nosotros a través de las clínicas jurídicas, si bien orientamos a los estudiantes sobre cuáles son las mejores estrategias procesales, cómo abordar un caso, cómo estudiarlo, la forma o las ideas que el estudiante tiene también respecto de cómo abordar un caso, la perspectiva de vida, el contexto social que maneja cada estudiante es diferente. Entonces eso también nos nutre a nosotras con relación a distintas formas de análisis de los casos, e inclusive nos nutren de ideas, nos nutren de objetivos diferentes. Justamente este aspecto de la práctica es uno de los espacios de mayor feedback, donde podemos reconocer un mayor feedback. Y el profesor no solamente es el que imparte la clase, porque a diferencia de las otras asignaturas, nosotros sin la construcción de los estudiantes, en el caso de las clínicas, sin la construcción de ustedes, no sería nada la clínica. Entonces, donde más importancia tienen los estudiantes respecto de sus orientadores. Nosotros aprendemos de ustedes nada más. Muito obrigada. De nada. Da minha parte, agora, uma vez mais, agradecer a presença de todos e dirigir uma questão em particular ao Manuel. Da minha pesquisa, uma das funções da Pro Bono é o apoio à criação e desenvolvimento de clínicas legais nas faculdades. Já falámos um pouco da vontade dos estudantes e de quanto estas clínicas também dependem do seu voluntariado. Eu gostava de saber, também tendo em conta aquilo que a Emeline referiu do papel da Refugee Clinic, quase como pioneira numa instituição de ensino superior pública, enquanto uma legal clinic, quais são as dificuldades que encontram em concretizar esta missão em relação às instituições de ensino em si? Predomina uma receptividade ou uma resistência da sua parte? E o que é que poderá estar por trás de cada uma destas posturas? Obrigada.
Obrigado pela pergunta. Pela nossa experiência, eu diria que recebemos muita receptividade por parte das instituições de ensino, todas as faculdades que são nossas parceiras, sempre, muitas delas até foram pela própria iniciativa, que nos procuraram para criar parceria, outras não, mas eu diria que todas elas, ou seja, houve sempre aqui um entendimento muito grande, uma convergência de interesses, a criação das parcerias, porque é benéfico para as duas partes. Eu acho que qualquer instituição de ensino quereria ter, portanto, uma associação na qual os seus estudantes pudessem participar e na qual os seus estudantes pudessem, portanto, promover este sentido de responsabilidade social que está muito em falha em Portugal nas faculdades. Portanto, eu estudei Direito e durante o meu curso não tive nenhuma cadeira que me ensinasse esta vertente mais social, questão, portanto, da promoção do acesso à justiça, de direitos humanos, na sua vertente mais prática, não tive nenhuma cadeira que o fizesse. Portanto, eu acho que as instituições de ensino têm um interesse muito grande nesse sentido, porque percebem, eu acho que de certa forma percebem as suas falhas e também entendem que os alunos querem beneficiar desta parte prática, que é também entender como é que é o mundo do direito. E ao mesmo tempo ajudar pessoas, que no fundo é realmente a missão principal, é ajudar aqueles que mais precisam. E portanto, sim, não há nenhuma portanto, reticência e há uma grande convergência de interesses. Obrigada mais uma vez. Muito obrigada às respostas e às perguntas, e aqui coloco agora a questão de um membro, a Margarida Morgado. Ela não pôde hoje estar conosco, mas enviou uma questão, e termino exatamente com essa questão para os três, por favor. Segundo a vossa experiência, e já quase num sentido prospectivo, qual seria então a função ou o papel social que as clínicas jurídicas podem vir a assumir? Portanto, voltaria a palavra a Tamara e em seguida a Márcia e ao Manuel. Bueno, en el sentido de que venimos conversando también, las clínicas, por un lado, funcionan para resolver algunos conflictos jurídicos de las personas, para asesorar, para que las personas conozcan sus derechos, para comentarles cuál es la faceta también del derecho, que no solamente el derecho resuelve conflictos, sino que también hay otras facetas, como por ejemplo en el caso de la mediación. En el caso de los estudiantes, les da distintos perfiles de profesionales, porque como nos decía Manuel, a veces en las universidades o en las facultades nos enseñan un determinado perfil de profesional, y en estas prácticas podemos encontrar otras facetas de trabajo del abogado. Y en el caso de la sociedad, por ejemplo, encontrar un espacio donde se les respondan algunas preguntas, que si bien es una función del Estado que muchas veces no se cumple, también dentro de las clínicas encuentran esa respuesta a ciertas consultas que están buscando. Muito obrigada. Márcia? Eu acho que, justamente pegando o gancho da Tamara ali, na questão de que muitas vezes a clínica jurídica ela acaba provocando, né, o governo, provocando a modificação das normas jurídicas, muitas vezes provocando a alteração e a melhora do atendimento do setor público àquele imigrante, aquelas pessoas vulneráveis, e justamente trazendo o aprendizado, a população, trazendo de alguma forma me faltou agora a palavra, mas aquela forma de trabalho, de aceitação, de que a pessoa precisa, né? Eu acho que a clínica jurídica ela é o ponto principal ali no acolhimento do imigrante quando ele chega, muitas vezes. É ela que faz aquele atendimento inicial, é ela que encaminha, que a gente geralmente faz esse encaminhamento, a gente faz o acolhimento e a gente faz também a resolução dos litígios, né?
Porque o que acontece? Quando o imigrante ou o refugiado ele chega no Brasil, ele chega muitas vezes muito perdido. Então, ele vai procurar aquelas instituições que são mais divulgadas, né? Que são mais, enfim, que estão divulgando mais o seu trabalho. E as que estão divulgando mais o seu trabalho geralmente são partes da universidade, são partes de instituições religiosas. Então, acabam os migrantes nessas clínicas jurídicas ou nessas entidades da sociedade civil para procurar o apoio necessário. Eu acho que através das oficinas, através de olha, está dando um branco total aqui. Através de todas as formas que a gente tem de auxiliar o migrante, de ajudar, de divulgar, de apoiar, a gente tem esse papel de resolver as situações nas clínicas jurídicas. Muito obrigada. Manuel? Desculpa pelos brancos aí, que olha, deu completamente branco nessa pergunta. Mas não faz mal, foi uma excelente participação. Obrigada. Manuel? Eu só ia pedir para repetir a pergunta, porque eu vi aqui uns cortes e eu não consegui perceber inteiramente. Posso só... Claro que sim, claro que sim. Portanto, quase no sentido prospectivo, qual seria, então, o papel social que as clínicas jurídicas poderiam vir a assumir? Ora, eu acho que poderiam assumir no seu expoente, podiam assumir um papel muito importante. Eu digo isto por experiência daquilo que eu vi. Portanto, a Pro Bono, aqui há uns tempos, levou a cabo um projeto com a Pro Bono norueguesa, em Oslo, que é a Jussbuss, e foi um projeto muito engraçado, porque nós fomos até à Noruega, até Oslo, e percebemos como é que as coisas funcionavam e recebemos, portanto, membros da Pro Bono norueguesa. Eu digo Pro Bono norueguesa porque é, portanto, correspondente, mas é uma clínica muito mais avançada do que a nossa, nem sequer se compara, mas pronto, eles vieram até cá e para perceber como é que também nós funcionávamos. E foi muito interessante. E o que nós percebemos quando fomos lá é que efetivamente, pronto, era uma clínica que também já existia há muito tempo, e que tinha um forte apoio por parte da Universidade de Oslo, nasceu na Universidade de Oslo, e que eventualmente depois acabou por receber também apoio por parte da Câmara, apoios estaduais, financiamentos, portanto estava muito estruturada e esta estruturação também adveio, eu diria, não só por parte de uma visão totalmente diferente naquele país de como é que as coisas devem funcionar, mas também, eu diria, por membros da própria associação, da própria clínica legal, que a determinada altura já estavam noutras posições mais elevadas e que também permitiram muito este contacto da própria clínica noutros setores da sociedade, e isso, pensando que não, acaba por facilitar muito o trabalho. Mas o trabalho deles, a determinada altura, também é, portanto, composto por estudantes da faculdade, também há aquela vertente das bolsas que a Márcia referiu. Portanto, muitos estudantes que lá estão acabam também por receber dinheiro e, portanto, param durante meio ano para se dedicar totalmente à associação. Portanto, há ali um formato muito desenvolvido e muito benéfico para os estudantes, porque dá-lhes esta possibilidade de se inteirarem totalmente com esta vertente do direito, da ação social dentro do direito. Mas os estudantes acabam por conseguir acompanhar os beneficiários de uma forma diferente, porque conseguem chegar a um determinado ponto, portanto, não representar os beneficiários em tribunal, porque não lhes é possível isso, mas acompanhar o processo de uma forma mais, portanto, mais livre do que nós aqui em Portugal podemos, porque a Ordem dos Advogados cá em Portugal não nos dá essa possibilidade. A Ordem dos Advogados oferece muita resistência à Pro Bono, nesse sentido, porque não nos deixa, porque como, portanto, os estudantes não são advogados, não deixam ter certas funções e liberdades que só são, portanto, possíveis aos advogados. E, portanto, a Jussbuss depois acaba por crescer desta forma, acaba por também ter outros papéis, e é aqui que eu também quero chegar, que
acabam por ter um papel muito importante na dimensão política da Noruega. Ou seja, a Jussbuss depois acaba por portanto, ser chamada por inquéritos parlamentares, ou seja, não inquéritos parlamentares, mas por audiências parlamentares, por deputados que, em determinadas matérias, portanto, em propostas legislativas, ao ouvirem, portanto, as associações, e neste caso a Jussbuss, querem ouvir qual é que é o input da Jussbuss ao, portanto, criar aquela proposta legislativa, portanto, ao ter aquela iniciativa. E isto é muito importante. E eu acho que isto é o mais importante no impacto social que as clínicas legais, que as associações, já estou a falar de uma forma muito geral, podem ter na sociedade. Porque somos nós que temos o primeiro contacto com os beneficiários, com as dificuldades que as pessoas têm. E se nós temos esse contacto, devíamos utilizar de uma forma privilegiada, ou seja, no sentido de também podermos ser ouvidos e fazer perceber a quem efetivamente toma as decisões no país, portanto, as políticas que efetivamente vão influenciar portanto, o setor social, não é? O impacto social, tem de ouvir-nos para perceber efetivamente o que é que as pessoas precisam. E eu acho que isso é a forma, pelo menos na Noruega, percebi que era a forma mais impactante que eles tinham para mudar o status quo. Eu acho que sim. Muitíssimo obrigada, eu concordo plenamente com o que disse, não poderia deixar de estar mais feliz com este nosso primeiro episódio, que chega agora ao fim, mas deixe-me voltar a agradecer a maravilhosa, importante, muito esclarecedora participação dos nossos 3 convidados, Tamara, Márcia e Manuel. Deixo aqui o meu agradecimento sincero pela partilha de conhecimentos e a todos e todas, por favor, fiquem atentos às nossas próximas atividades e também acompanhem o trabalho da Márcia, da Tamara e do Manuel e esperamos vocês, então, para os próximos episódios. Muitíssimo obrigada, uma boa continuação a todos. Obrigado. Obrigada. 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 Obrigada.